Qual tipo de cristão você é? O forte, o fraco, o menino ou carnal? Conheça esses 4 tipos e veja no final do vídeo com qual você se identificou mais. Em Romanos, do capítulo 15, no versículo 1 ao 3, vai nos apresentar o cristão que é forte. Quais são as características de um cristão forte? O forte, ele tem paciência com os fracos e ele já aprendeu que ele não deve se preocupar em fazer as próprias vontades. Antes, ele deve viver para Deus e para o próximo. Já em 1 Coríntios, no capítulo 8, no versículo 9 ao 13, apresenta o cristão que é fraco. Esse cristão fraco é aquele que crê em Deus, mas ele se escandaliza e a sua fé é balançada e ele pode até deixar de acreditar em Deus, dependendo do quanto isso balançar, quando ele olha para o outro. É aquele que sempre está olhando Deus e está olhando o outro. E tudo aquilo que o outro faz, ele colocou muita expectativa na outra pessoa. E isso frustra ele, né? Tanto é que o Paulo fala que para que os crentes fortes tenham cuidado para não fazer algo para escandalizar os fracos, porque os fracos ficam de olho no que o seu irmão está fazendo. Ele não colocou o seu olho e a sua atenção total em Cristo. Ele coloca um pouco da sua atenção em Cristo e muita atenção no que o seu irmão faz. E quando acontece algo que escandaliza, ele tem a sua fé balançada e muitas vezes vai embora. Uma outra característica também do cristão fraco é que, como a consciência dele é fraca, ele é induzido, por causa da influência de outros irmãos, a fazer coisas que podem levá-lo a pecar contra Deus. Então, quando ele vê um irmão que é forte, vou dar um exemplo bem claro. Vamos dizer que tem um irmão em Cristo que ele não tem problema com a bebida alcoólica, por exemplo, e ele vai lá e experimenta um pouco. E aí, o irmão fraco olha isso, se escandaliza. Ele pode perder a fé por causa disso, porque está vendo um outro irmão experimentar uma bebida alcoólica. O outro, ele pode pegar e querer fazer o mesmo, mas ele tem a consciência fraca e acabar se tornando um dependente da bebida alcoólica. Então, o comportamento do cristão forte, que foi citado antes, ele é voltado nesse cuidado para não incentivar o seu irmão, que ainda tem a consciência fraca, que é um cristão fraco, dito na palavra, para que ele não venha a pecar, fazer coisas erradas, né? E não deixe de comentar qual você se identificou e mande também para as pessoas, para elas verem com qual tipo elas estão se identificando no momento. Em Efésios, no capítulo 4, no versículo 14 e 15, vai mostrar o tipo de cristão que ainda é menino na fé. Ali em Efésios vai falar que por causa da esperteza de alguns homens, podem confundir alguns cristãos que ainda são meninos na fé, levando eles por qualquer vento de doutrina que não tem base bíblica. Mas que o menino na fé tem que crescer na base, que é Cristo. Nos dias de hoje, um comportamento seria igual aquele cristão que gosta de ver qualquer tipo de pregação, aonde o pregador pode pegar a Bíblia e pregar qualquer tema, menos Cristo. Porque daí quando o pregador prega Cristo, ele se incomoda, porque ele ainda é menino. Ele ainda está formando as bases dele. Então, essas outras mensagens que não apontam Cristo como Salvador, nós como pecadores, que precisamos da graça de Deus, da misericórdia dele, que foi manifesta através de Cristo Jesus, morrendo por nós, pelos nossos pecados, ele se incomoda. E aí ele ainda precisa crescer em Cristo para entender a sua base. E o quarto tipo, que é apresentado em 1 Coríntios, no capítulo 3, o versículo 3 e 4, é o crente carnal. O crente carnal é aquele que creu em Jesus, mas não abandonou as práticas mundanas. Como o texto ali diz, são pessoas que se entregaram à inveja, que se entregaram a divisões, a várias rixas e rinhas que é fruto da carne, que é fruto do nosso pecado, e eles creram em Cristo, mas ainda não abandonou esses hábitos ruins, esses frutos ruins, e ainda não floresceu neles os frutos do Espírito Santo. Então eles estão entregues às coisas do mundo ainda. O mundo e a prática do mundo ainda está muito neles ainda. São os cristãos carnal. Normalmente você vai ver na igreja, né? Aquelas pessoas fofoqueira, maldizente, facciosa, que fica fazendo grupinho, panelinha. Esses hábitos ruins, esses frutos ruins, a pessoa não abandonou. Ela é um cristão carnal. E qual desses você se identificou?